Meus queridos irmãos, nós começamos uma série de mensagens a respeito de sonhos. Colocamos como título nesta série, Sonhos, Sonhos, Sonhos. E na mensagem que o Senhor nos deu para esta oportunidade, eu coloquei como título, Sonhe Grande. É a quarta mensagem, Sonhe Grande. E coloquei um subtítulo que expressa o que nós queremos compartilhar com os irmãos nesta noite. Sonhe um sonho tão grande que só Deus poderá realizá-lo. Vamos ultrapassar em nossos sonhos a barreira do natural e vamos ter sonhos sobrenaturais, sonhos que são tão grandes que só Deus poderá realizá-lo. Sonhos que ultrapassem a sua capacidade humana. O texto que nós vamos ler, irmãos, está na carta de Paulo aos Romanos, ou epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 14 em diante. Romanos capítulo 15, versículo 14 em diante. Caros irmãos, eu vou ler na tradução da Bíblia King James. Caros irmãos, eu estou pessoalmente convencido de que já estáis cheios de bondade e plenamente supridos de toda a sabedoria, sendo vós mesmos capazes de orientar-vos uns aos outros. Contudo, a respeito de alguns assuntos, vos escrevi com toda a franqueza, especialmente com a intenção de trazê-los uma vez mais à vossa memória, e isso por causa da graça que Deus me concedeu de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Tenho, portanto, razão para me orgulhar no Messias Jesus, no serviço que presto a Deus. Porque não ousaria falar de assunto algum, senão expressamente daquilo que Cristo tem realizado por meu intermédio em palavras e ações, com o objetivo de conduzir os gentios a obedecerem a Deus. Pelo poder de sinais e maravilhas, e por meio do poder do Espírito Santo, de modo que desde Jerusalém e arredores até Ilírico tenho proclamado plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre um alicerce elaborado por outra pessoa. Entretanto, como está escrito, aqueles a quem não foi proclamado ouvirão, e os que ainda não haviam ouvido compreenderão. É por esse motivo que muitas vezes fui impedido de chegar até vós. Contudo, agora não tenho mais o que me detenha nessas regiões, e tenho já há muitos anos grande desejo
de visitar-vos. Planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e por vós ser encaminhado à Espanha logo após haver desfrutado um pouco da vossa comunhão. Neste momento, todavia, estou rumando para Jerusalém a serviço dos santos, porque pareceu bem às igrejas da Macedônia e da Acaia levantar uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tiveram grande alegria nessa assistência e de fato são devedores aos santos de Jerusalém, pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem igualmente servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, havendo concluído essa missão e me certificado de que receberam esse fruto, partirei para a Espanha, passando para visitá-los. E bem sei que quando for visitar-vos, irei sobre a plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo por meio das vossas orações a meu favor diante de Deus, para que eu me livre dos descrentes da Judéia e que a ministração que desejo realizar em Jerusalém seja bem recebida pelos santos, de maneira que pela vontade de Deus eu possa visitar com alegria e em vossa companhia desfrute de um período para recuperar as forças. Que o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Ó Senhor, voluntariamente nós continuamos com os nossos corações abertos para receber a Tua palavra. A terra já está preparada, de maneira que podemos dizer: preparados estão os nossos corações, ó Deus, preparados estão os nossos corações. Envia a boa semente, a Tua palavra, e faça, Senhor, que ela seja fixada de forma indelével, para nunca mais ser removida, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu acredito que todos nós que conhecemos a vida e a história do apóstolo Paulo, concordamos que ele era um homem que tinha grandes sonhos a respeito da pregação do Evangelho. Ao mesmo tempo, meus queridos irmãos, alguns desses grandes sonhos do apóstolo Paulo não eram sonhos de Deus, eram sonhos dele mesmo. Por isso, algumas vezes, ele foi impedido pelo Espírito Santo de ir para determinado lugar que ele projetara, e a sua jornada foi interrompida e alterada pelo Espírito Santo para ele ir para outro lugar. Por outro lado, mesmo perseguindo os sonhos que Deus dera para ele, Paulo teve que enfrentar oposições e perseguições. Nós já podemos começar aprendendo que mesmo quando nós estamos perseguindo os sonhos de Deus para as nossas vidas, podemos encontrar obstáculos a serem superados. Eu tenho certeza, irmãos, que isso tem acontecido com muitos irmãos, mas encontrar obstáculos na nossa trajetória, no nosso caminho, não significa que nós não estamos dentro da vontade de Deus.
Pelo contrário, nas palavras de Paulo em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 8, nós entendemos que sempre que há uma grande porta aberta, há muitos adversários, muitos inimigos. Mas nesta noite, nós temos a oportunidade de aprender com o apóstolo Paulo sobre como sonhar grande para Deus, sobre como perseguir e alcançar esses sonhos, porque quando Deus nos dá um sonho, Ele nos dá toda a infraestrutura que nós precisamos para que este sonho se torne realidade. O apóstolo lembra que o grande sonho que ele recebera de Deus era levar o evangelho aos gentios, razão pela qual, irmãos, Paulo gastou a maior parte do seu ministério viajando para novos lugares e pregando o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido. No texto que nós lemos, capítulo 15, versículo 20, ele diz: sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre um alicerce elaborado por outra pessoa. Agora, meus amados irmãos, é importante que nós observemos que esse sonho foi dado exclusivamente ao apóstolo Paulo e não a outros discípulos. Por exemplo, podemos falar de Apolo, que foi alguém que construía sobre o fundamento de outros, a fim de ajudar aqueles que já eram discípulos de Jesus a crescerem e amadurecerem na fé no Senhor. Tanto que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, eu plantei e Apolo regou. Essa é uma visão, irmãos, muito importante para nós. Poderíamos falar também de Silas, de Barnabé, que foram pessoas que trabalhavam nos bastidores, apoiando o trabalho de Paulo e de outros irmãos. É muito importante e nós precisamos entender que cada um de nós recebeu um papel único e indivisível dentro do corpo de Cristo, e que cada um desses papéis é igualmente importante para Deus. É por isso que Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 7 e versículo 20, cada um fique na vocação em que foi chamado. É por isso, irmãos amados, que todos nós somos ministros do Senhor Jesus Cristo. Ou somos ministros, ou estamos sendo preparados para o ministério. Porque a Bíblia diz que Deus dá pastores para a igreja, dá profetas, dá mestres, dá apóstolos, dá evangelistas, com o objetivo de que cada crente fique preparado para o exercício do ministério. Porém, o seu grande sonho e o meu grande sonho provavelmente são muito diferentes. Evidentemente que o seu sonho e o meu sonho, eles são convergentes, mas eles são diferentes. É por isso que eu tenho que respeitar o seu sonho, e você
tem que respeitar o meu sonho. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 24, Paulo diz: cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Agora, irmãos, nem sempre esse foi o grande sonho de Paulo. Antes do seu encontro com Cristo na estrada de Damasco, o grande sonho de Paulo consistia em servir a Deus, perseguindo os cristãos. E mesmo depois dele se tornar um discípulo de Jesus, os seus primeiros anos foram passados ensinando nas sinagogas judaicas. Somente depois é que Paulo sentiu a responsabilidade de levar o evangelho de Jesus para os gentios. Essa também, irmãos, é uma observação muito importante, porque nos lembra de que Deus muitas vezes muda os nossos sonhos em diferentes momentos ou épocas de nossas vidas. E cabe a nós não sermos teimosos ou resistentes às mudanças que são realizadas. A nossa parte é aceitar pacificamente e com alegria as transições que são realizadas pelo Senhor em nossas vidas. Já no início de sua carta aos Romanos, capítulo 1 e versículo 13, Paulo falou que ele tinha um grande desejo de ir a Roma para ministrar o evangelho àquela igreja. E aqui, no texto que nós lemos, ele nos diz que o motivo pelo qual ele não havia podido fazer até então era a sua dedicação em levar o evangelho em locais onde Cristo ainda não era conhecido. Porém, meus amados irmãos, agora, não que o trabalho estivesse completo e finalizado, porém, as igrejas que Paulo havia plantado nas áreas gentias já não eram igrejas que se alimentavam apenas do leite racional. Eram igrejas que haviam crescido e aqueles irmãos haviam sido alimentados com o alimento sólido. E eles estavam suficientemente crescidos e estabelecidos para que pudessem continuar o seu trabalho sem que Paulo precisasse estar fisicamente lá. Olha, meus queridos irmãos, os pastores e mestres são presentes que Deus dá para uma igreja. Mas os irmãos estejam certos que depois que aquela igreja já está suficientemente crescida, alimentada, já atingiu a estatura projetada pelo Pai, muito provavelmente o Espírito Santo removerá aquele pastor, aquele mestre, aquele profeta, para que outra igreja possa receber, além do leite racional, receber o alimento sólido. Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, Paulo informa para os irmãos em Roma que ele ainda tem mais uma tarefa a cumprir antes de estar pronto para partir
para Roma, porque ele iria a Jerusalém levar uma oferta em dinheiro que fora levantada nas igrejas da Grécia e da Macedônia, para ajudar os irmãos que se empobreceram por causa da perseguição aos crentes em Jerusalém e na Judeia. Hoje, nós não perdemos os nossos cargos públicos porque somos crentes. Hoje nós não perdemos os nossos empregos porque somos crentes. Hoje pouquíssimas pessoas são despejadas das suas casas, são enxotadas das suas casas porque são crentes. Mas naquela época, irmãos, houve um preço muito alto que foi pago pelos nossos irmãos de Jerusalém e da Judeia, e eles empobreceram. Esta, irmãos, é uma breve visão do texto que nós lemos, mas eu acho que é o suficiente para que nós possamos desenvolver a ideia geral desta palavra que nós queremos, com a ajuda do Espírito Santo, entender nesta noite. Sonhe um sonho tão grande que só Deus poderá realizá-lo. Porque, meus amados irmãos, no reino de Deus, nós não somos espectadores. No reino de Deus, nós não estamos assentados na arquibancada, apenas torcendo por aqueles que estão em campo. No reino de Deus, nós não estamos assentados no banco de reserva. No reino de Deus, todos nós estamos em campo. No reino de Deus, todos nós somos protagonistas. No reino de Deus, todos nós somos atacantes e também jogamos na defesa. No reino de Deus, não há apenas pessoas que são espectadores. Aqueles que se colocam espectadores precisam se converter em jogadores e entrar em campo hoje mesmo. Paulo, ele estava em campo e o seu grande sonho era levar o evangelho a todos os lugares onde o nome de Jesus nunca tinha sido proclamado antes. Era um sonho evidentemente tão grande que ele sabia que não poderia realizá-lo sozinho. É por isso, irmãos, que embora Paulo tenha feito tanto pelo reino e para o reino de Deus, o apóstolo, ele é rápido em dizer que nada daquilo que ele tinha feito era obra dele. Todo o crédito para a obra que fora realizada era do Senhor. No versículo 17, Romanos 15, 17, ele diz que se orgulhava na pessoa do Messias Jesus, no serviço que ele prestava a Deus. No versículo 18, ele diz que o seu ministério consistia daquilo que Cristo tem realizado por seu intermédio em palavras e em ações. E no versículo 19, ele escreve dizendo expressamente que ele fora capacitado pelo poder do Espírito Santo. Tudo realizado por uma obra completa de Deus. E Paulo diz: eu fui apenas um instrumento, eu fui apenas um vaso.
Eu apenas usei aquilo que Deus me confiou. Eu quero que você pense nesta noite, se você tem sido uma pessoa aberta, se você tem recepcionado sonhos que só Deus pode realizar, esses grandes sonhos, ou se você se sente intimidado ou está um tanto reprimido para receber esses sonhos de Deus, por eles serem sonhos grandes, serem sonhos elevados, serem sonhos que está acima da sua capacidade pessoal. Olhando, irmãos, para Paulo, nós podemos aprender algumas atitudes que devem ser atitudes de todo aquele ou aquela que quer se colocar como um instrumento nas mãos de Jesus, ou que quer ser um vaso nas mãos de Deus. Pode ser um vaso de barro. Não há nenhum problema em ser um vaso frágil de barro. O que importa é que esse vaso esteja disponível para receber o poder de Deus. Porque a glória de Deus, ela é depositada em vasos frágeis. A primeira atitude que nós vamos aprender com o apóstolo é: seja ousado, seja ousado. O apóstolo Paulo, ele era um homem visionário, e a sua visão era ampla, era enorme, era ousada. Ele ouviu as palavras de Jesus quando disse: levantai os vossos olhos e vejam e percorram os campos que estão prontos para a ceifa. Paulo não estava satisfeito em pregar para pessoas que eram como ele, pessoas que já tinham conhecido o Evangelho. No texto que nós já lemos 2 vezes, em Romanos capítulo 15 e versículo 20, ele diz que a sua vontade, a sua ambição era pregar em lugares onde o Evangelho ainda não havia sido pregado, lugares onde Jesus não era ainda conhecido e adorado. E ele, no versículo seguinte, que é o versículo 21, ele cita Isaías capítulo 52 e versículo 15, para dizer: entretanto, como está escrito em Isaías 52 e 15, aqueles a quem não foi proclamado o verão, e os que ainda não haviam ouvido compreenderão. No momento, irmãos, em que Paulo escreve essa carta, ele havia feito praticamente isso sem parar, há mais de 20 anos, desde o seu encontro com Cristo na estrada de Damasco. A essa altura, Paulo já tinha por volta de 50 anos, e com o histórico, irmãos, de oposições, de perseguições, de prisões, de naufrágios que ele enfrentou, a essa altura, não é surpreendente que ele era um homem com uma saúde frágil, um homem desgastado, para novamente enfrentar viagens marítimas sujeitas a tempestades, maus tempos e naufrágios
pela precariedade das navegações naquela época. Penso que se Paulo falasse: eu vou voltar para Jerusalém e apenas vou cooperar nas igrejas locais, ninguém poderia culpá-lo. Porém, meus amados irmãos, Paulo sentia que não havia terminado ainda a sua carreira. Então, Paulo faz planos de viajar até a Espanha, que era o local mais distante que ele poderia ir de sua casa em Jerusalém, para continuar levando o evangelho àqueles que ainda não haviam ouvido falar de Cristo. E eu me pergunto, irmãos, quantos de nós deixamos de ser ousados, deixamos de sonhar grande, porque pensamos que Deus vai exigir algo de nós? Eu não quero me comprometer. Às vezes nós pensamos que se nós nos comprometermos com o reino de Deus, isso vai prejudicar as nossas férias, vai prejudicar o nosso lazer. É verdade, irmãos, que Deus quer que nós sejamos sacrifícios vivos, que estão dispostos a entregar a Ele completamente as nossas vidas. Porém, é verdade ainda que Deus não tem prazer em nos tornar pessoas infelizes. Quando Deus nos dá um sonho grande, um grande sonho ousado, Ele também dará a graça nos seus múltiplos aspectos e efeitos, a graça necessária para realizar aquele sonho de uma maneira feliz e alegre. Essa graça que Deus dá para realizar o grande sonho que Ele coloca no nosso interior, pode ser saúde, pode ser rejuvenescimento, pode ser saúde emocional, sabedoria, inteligência, um quociente de inteligência superior àquele normal. Pode ser também oportunidades, pode ser também uma situação financeiramente favorável, e pode ser também uma dispensação abundante do poder, da virtude do Espírito Santo. Então, irmãos, para alcançar e realizar grandes sonhos, o primeiro ponto é esse: seja ousado e sonhe sonhos grandes, sonhos que só Deus poderá realizar. Em segundo lugar, seja intencional. Ser intencional é planejar ações com consistência, com consciência, com atenção, com foco, direção. É preciso ter metas definidas, propósitos específicos. É preciso gastar tempo, investir tempo em planejamento estratégico. É preciso colocar um esforço compatível. Quando nós falamos em esforço, estamos falando em fazer mais do que já fizemos até agora. Estamos falando em fazer mais do que podemos fazer. Estamos falando em quebrar os nossos próprios limites, em quebrar os nossos próprios recordes. Então, meus amados irmãos, em vez de ficar simplesmente esperando com paciência no Senhor, assentado ou deitado,
Nós precisamos ser intencionais. Pessoas que querem ficar na sua comodidade vão falar quando der certo. Outros agem quando são acuados e agem por impulso. Ao longo do seu ministério, nós vemos que Paulo era um homem que fazia planos. Paulo era um homem organizado. Paulo era um homem estrategista. Ele diz em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 26, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Ele era um homem estratégico. E em nosso texto, ele fez planos para ir a Jerusalém, entregar a oferta que as igrejas gentias ofereceram, e ele planejou depois ir à Espanha. E nessa viagem à Espanha fazer uma escala em Roma. Embora, como nós sabemos, constantemente Deus mudasse os planos de Paulo, isso não significa que o seu planejamento era vão. Porque do homem é o planejamento. A resposta vem de Deus. Mas nós temos a obrigação de ser pessoas que planejam, ser pessoas organizadas, ser pessoas que buscam estratégias pela revelação do Espírito Santo e também por experiências e pelo conhecimento. Agora, irmãos, evidentemente, o que deve ser evitado é planejar e continuar planejando e planejando a ponto de nunca conseguir fazer nada, porque ficou apenas no planejamento. E às vezes, o primeiro passo depois do planejamento é começar a servir a Deus onde está. É começar a fazer coisas inexpressivas. Glória a Deus. E seguir a direção que Deus vai dando à medida que nós vamos caminhando. Porém, no outro extremo, se não tivermos a intenção de realizar os nossos sonhos, de focar nos nossos sonhos, determinando tu algum negócio, manter-te-ás firme, inabalável, e a luz do Senhor brilhará nos teus caminhos. Mas, irmãos, se não tivermos esta intenção, pode ser que nós vamos morrer e não vamos realizar o que Deus quer que nós façamos. Eu vou dar 2 exemplos muito simples. O primeiro é um exemplo muito evidente de que todos nós queremos incorporar Jesus na vida dos nossos filhos e dos nossos netos. Eu não conheço nenhuma pessoa que seja um discípulo ou discípula de Cristo que não queira isto para a sua família. No entanto, meus amados irmãos, em muitas famílias isso nunca acontece, porque não planejaram, não fizeram isso intencionalmente, não investiram tempo planejando, buscando estratégias, buscando a sabedoria de Deus para elaborar um plano para que ele e a sua família servisse ao Senhor. O segundo exemplo é que todos nós queremos ver os nossos vizinhos, colegas de trabalho, amigos que ainda não são salvos. Nós queremos vê-los
entregando as suas vidas a Jesus. Eu confesso aos irmãos que o maior medo que eu tenho é do juízo final. Eu tenho medo do juízo. Mas a teologia diz que você não vai passar pelo juízo final. Mas os meus amigos vão. E a Bíblia diz que nós, salvos, vamos descer com Jesus e vamos estar lá no dia do juízo final. E eu fico, irmãos, com o maior medo de encontrar os meus amigos e as minhas amigas que vão passar pelo juízo final e vão receber aquela palavra. Ao serem separados, a Bíblia diz, do lado esquerdo estarão os bodes e receberão uma palavra condenatória. Ide para o fogo eterno. Olha, meus amados irmãos, é uma das coisas que eu mais tenho medo na vida. Eu creio na salvação, no perdão dos meus pecados. Porém, eu fico temeroso naquele dia do juízo final. Já pensou? Voltando do céu, das bodas do Cordeiro, e enfrentar uma barra dessa. Ver amigos e parentes serem lançados no inferno, isso não é brincadeira. Então, irmãos, nós precisamos traçar um plano para levar Jesus para os nossos amigos. Precisamos ter uma estratégia para a abertura de uma porta para falar de Jesus para eles, e é preciso para isso planejar e ter uma estratégia intencional, objetiva, para alcançá-los para Cristo. Em terceiro lugar, seja flexível. Quando nós lemos o livro de Atos, aprendemos que as viagens de Paulo a Jerusalém e depois a Roma e a Espanha não ocorreram exatamente como ele havia planejado. Ele foi a Jerusalém, entregou a oferta das igrejas gentias, porém, lá em Jerusalém, ele quase foi morto, e ele foi preso no templo, e finalmente, ele partiu para Roma, mas não partiu como um homem livre, ele partiu como um prisioneiro, e só chegou em Roma depois de sobreviver a uma grande tempestade no mar e a um naufrágio. Nós não sabemos se ele chegou à Espanha, mas de qualquer forma, descobrimos que Paulo foi flexível com os seus planos. Porque não há uma só linha na Bíblia dizendo que em razão disso tudo não ter dado como ele planejara, ele se tornou um homem depressivo. A viagem de Paulo a Roma é a grande lembrança de que do homem são as preparações do coração, mas a resposta vem do Senhor. Eu acho, meus amados irmãos, que não há razão para nós falarmos que o plano de Paulo de ir para a Espanha, passando por Roma, não foi dado por Deus. Mas o que nós vemos aqui é que mesmo quando Deus tem um plano para nós, nós precisamos ser flexíveis, porque Deus pode mudar esse plano. Então nós precisamos ser ousados, precisamos ser intencionais e planejar, mas nós precisamos também ser sensíveis
a orientação do Espírito Santo e ser flexíveis e estar dispostos a mudar os planos à medida que Deus nos guiar para novos planos ou para novas direções. Em quarto lugar, seja responsável. O apóstolo revelou que antes de partir para Roma, ele tinha uma outra tarefa para cumprir. Ao escrever esta carta aos romanos, acredita-se que ele estava na cidade de Corinto, que ficava 960 quilômetros de Roma. Porém, ao invés de ir diretamente de Corinto para Roma, Paulo acabou viajando, irmãos, algo em torno de 3.200 quilômetros antes de finalmente chegar a Roma. Paulo poderia ter enviado aquela oferta por um dos seus cooperadores de confiança. Ele poderia ter terceirizado aquela responsabilidade para homens que já iam com ele naquela viagem, homens que eram pessoas de confiança. E ele também foi avisado para não ir a Jerusalém por alguns irmãos que receberam essa mensagem do Espírito Santo. Porém, Paulo insistiu, mesmo com as lágrimas daqueles irmãos, que ele ia para Jerusalém e pessoalmente ele entregaria aquela oferta. Isso tem um nome, irmãos: responsabilidade. Paulo reconheceu a importância dessa oferta para unir crentes gentios e crentes judeus. Isso era tão importante que Paulo passou um tempo significativo em Corinto e nas igrejas da região para realizar aquela coleta. E ele até escreveu 2 capítulos no livro, na segunda epístola aos Coríntios, que nós nos dedicamos recentemente, várias pregações às quartas, meditando nesse episódio, exortando os membros de Corinto e da região para que fossem generosos com os irmãos pobres da Judéia e de Jerusalém. Olha, meus amados irmãos, ao longo desses anos que eu tenho trabalhado assim na igreja, primeiro como maestro de coral, eu já falei para os irmãos, eu comecei a ser maestro do coral, eu tinha algo em torno de 10 anos de idade. Eu aprendi música, eu tinha entre 6,5 e 7 anos, e só tinha um irmão na igreja que sabia música na minha igreja, e eu aprendi música com esse irmão, e ele era um cabo da então Força Pública do Estado de São Paulo, hoje Polícia Militar do Estado de São Paulo, e ele foi transferido, e ele era o maestro do coral, e o coral ficou sem maestro. Então, já que não tem tu, vai tu mesmo. E eu passei, irmãos, a ser o maestro do coral. Eu tinha, acho que uns 10 anos de idade. E ao longo desses anos, irmãos, eu tenho observado que a igreja está sempre cheia de pessoas que têm grandes ideias para coisas que elas querem que outros façam. Alguns até pregam: vamos evangelizar os perdidos. Mas ele nunca evangelizou ninguém. Ele nunca trouxe um convidado para o culto. Ele nunca fez um discípulo para ser batizado. Então, da próxima vez que você pensar ou disser:
seria muito bom que a igreja fizesse isso ou aquilo. Assuma você mesmo a responsabilidade de fazer, realizar isso que você está pensando. Evidentemente, se esse seu pensamento, se esse projeto, se esse ministério que está no seu coração for compatível, consistente com a nossa missão como igreja, eu estou certo, eu não tenho a menor dúvida que você receberá apoio unânime de todos os obreiros desta igreja. Em quinto e último lugar, esteja em oração. Paulo estava ansioso para reconhecer que tudo o que ele realizou foi apenas porque Deus trabalhou através dele e porque é seu desejo continuar sendo usado por Deus. Ele pede aos irmãos em Roma que orem por ele. Os últimos 3 versículos do capítulo 15, versículos 30, 31 e 32 são dedicados a esse pedido de oração. Ele diz: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus e pelo amor do Espírito Santo, que luteis juntamente comigo por meio das vossas orações a meu favor diante de Deus. Paulo reconhece que o tipo de oração que ele precisava aqui, e que ele estava encarecendo aos irmãos que orassem por ele, era uma oração de luta. Esse verbo, irmãos, lutar, no seu original grego, é uma palavra composta que significa lutar na companhia de outra pessoa ou de outros. É um lembrete para nós nesta noite da importância de termos companheiros de oração, de termos pessoas que orem juntamente conosco, de termos pessoas que orem conosco em concordância. Na medida do possível, encontre um companheiro de oração ou uma companheira de oração. Olha, meus amados irmãos, lá em Campinas eu tinha 2 rapazes solteirões, aqueles solteirões que não casam. Um casou recentemente, até eu fui lá fazer o casamento dele. Mas eles eram 2 irmãos encalhados. Um ainda está encalhado. Ele deve ter uns 60 anos, o Paulinho. Mas eles eram meus companheiros de oração e de jejum. Eles eram pregadores? Não, não eram. Eles eram pessoas iminentes na igreja. Seus nomes eram citados? Não eram. Mas eles eram meus companheiros de oração. Nós precisamos ter pessoas que lutem juntamente conosco em oração. E Paulo diz, eu peço que volte, Romanos capítulo 15, versículo 30. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que luteis juntamente comigo por meio das vossas orações a meu favor diante de Deus. Nós precisamos ter pessoas que nós temos convicção que elas oram por nós, que nós não ficamos na generalidade. Senhor, abençoa todos os teus servos na face da terra. Obviamente que isso é muito bom, mas nós precisamos ter pessoas que orem por nós dizendo: Senhor, abençoa A, abençoa B,
abençoa a irmã fulana de tal, abençoa o irmão fulano de tal. Eu estou nessa batalha com ele, eu entro nessa luta com ela. Olha, meus amados irmãos, eu sou muito grato, porque eu sei que a igreja ora pelo seu pastor, ora pelo ministério, pelos pastores, pelos presbíteros, pelo ministério de uma forma geral. E é a oração que sustenta o corpo. Sem oração, nós, pastores, evangelistas, mestres, professores, doutores, nunca seríamos capazes de cumprir a nossa missão. Mas nós temos uma retaguarda, e louvemos a Deus por isso, e sejamos mais pacientes por isso. Glória a Deus. Olha, meus queridos irmãos, eu sei que o Espírito Santo não manda para a igreja uma palavra desnecessária. Eu sei que nesta noite há irmãos aqui que sentem que é tarde demais para sonhar novos sonhos. Provavelmente há alguns aqui que desistiram dos seus sonhos, ou pior, pararam de sonhar completamente. Talvez você não tenha mais um físico capaz de fazer algumas coisas que você gostaria de fazer. Ou talvez você realmente não consiga mais fazer coisas que você fez no passado. Agora eu quero apresentar 2 razões bíblicas para você sonhar grande. A primeira é o que Jesus disse em Marcos capítulo 9 e versículo 23. Se tu podes crer, tudo é uma palavra completa. Tudo sem exceção é possível ao que crê. Deixe as pessoas falarem que você está fora da realidade. Deixe as pessoas falarem que você não está com os pés no chão. Na realidade, nós estamos com os pés no chão, mas estamos com a cabeça lá em cima. Os nossos pensamentos não são os pensamentos da carne, não são os pensamentos do mundo. Os nossos pensamentos são os pensamentos altos e sublimes, os pensamentos do alto, os pensamentos de Deus. Porque quando nós pensamos com a mente de Cristo. A segunda razão está calcada nas palavras de Jesus em Mateus capítulo 21, versículos 21 e 22, quando Jesus disse: em verdade eu vos digo, que se tiverdes fé e não duvidares, se a esse monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. A pergunta não é se você tem idade. A pergunta não é se você tem saúde. A pergunta não é se você tem emprego, se você tem dinheiro, se você tem diplomas, se você tem quem te apoia. A única pergunta que o Espírito Santo está fazendo para você e para mim nesta noite é: você está disposto a sonhar um sonho tão grande
que só Deus poderá realizá-lo? Eu tenho um sonho para esta igreja, que é ver todos esses bancos lotados. E nós vamos tirar essa cortina e vamos estender além. E as pessoas vão também se assentar no chão. No chão. Porque o Espírito Santo, ele vai induzir pessoas para vir para esta casa. Porque nós temos nos preparado neste ano do acolhimento 2024, o ano do acolhimento, para receber a todos que o Espírito Santo enviar para esta igreja. Aleluia, glória a Deus. Eu acho que são 14 mensagens a esse respeito que o Espírito Santo nos deu, nos preparando para esses grandes momentos do Espírito Santo nesta igreja. Nesta noite, enquanto você está ouvindo esta mensagem, o Espírito Santo está desbloqueando a sua capacidade de sonhar. Talvez você foi atingido e sofreu traumas. Talvez você passou por experiências negativas, levando você a ser uma pessoa que não acredita mais em nada, a ser uma pessoa que não acredita em outras pessoas, não acredita em igreja, não acredita em ministério, não acredita no amor romântico, não acredita na bondade das pessoas. O Espírito Santo nesta noite, a palavra, estão curando o seu coração, curando a sua alma. E o convite do Espírito Santo é para que você seja uma pessoa receptiva, uma pessoa aberta aos grandes sonhos de Deus, porque Ele quer colocar novos sonhos em seu coração. Aleluia. Seja o odre novo para receber o vinho novo que está sendo distribuído nesta noite. Vamos curvar as nossas cabeças. Ó Senhor, nós abrimos as nossas almas para receber sonhos. Abrimos as nossas almas. Abrimos as nossas almas para receber sonhos, para receber os grandes sonhos, os novos sonhos de Deus para as nossas vidas, para o nosso presente e para o nosso futuro. Os sonhos de Deus para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos e para as gerações que nos sucederão na vida. Estamos abertos. Temos as nossas deficiências, as nossas fraquezas, as nossas limitações, mas estamos acessíveis para que o Espírito Santo nos ajude nas nossas fraquezas, ensinando-nos o comportamento que nós devemos ter, para que possamos ser receptivos aos sonhos de Deus, aos sonhos que já estão escritos no teu livro, sonhos para os nossos dias, antes que nenhum deles existissem,
o Senhor já projetou a nossa trajetória nesta vida. E agora, Senhor, nós estamos abertos para que estes sonhos que estão em mistério no teu livro seja-nos revelados. Dá-nos as condições espirituais, as condições psicológicas, para que nós possamos receber esses sonhos, administrar esses sonhos e trabalhar, Senhor, proativamente na realização desses sonhos, para que eles sejam, Senhor, sonhos que engrandeçam o teu nome, que publiquem a tua majestade diante desta geração incrédula, para que eles sejam sonhos que edifiquem o teu reino e edifiquem muitas vidas. Eis-nos aqui, Senhor, abertos para receber os sonhos. Há irmãos que estão aqui que perderam a capacidade de projetar, que perderam a capacidade de planejar, que perderam a capacidade de sonhar. Renova, restaura, faz outra vez. Faz outra vez, Senhor. Faz outra vez. Ressuscita sonhos, restaura sonhos, rejuvenesce sonhos, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Por favor, levante a sua mão e diga amém. Glória a Deus. Fiquemos de pé, irmãos, em nome de Jesus.